Imagine por um momento, você está no meio de uma batalha naval, o ar está denso de fumaça e o inimigo está prestes a invadir o seu navio, quando de repente, um disparo poderoso acontece, de uma arma curta, pesada e de um calibre tão largo que poderia disparar projéteis de chumbo, ferro ou até mesmo pedras, transformando qualquer aproximação inimiga em um verdadeiro pesadelo. Estamos falando do Bacamarte, uma arma usada durante séculos e que estava presente em guerras, emboscadas e abordagens navais, fazendo história na mão dos piratas e corsários. Eu sou o Lucas e seja bem-vindo ao canal Era das Invenções. E hoje você vai conhecer como o Blunderbuss, ou mais conhecido no Brasil como Bacamarte, nasceu, evoluiu e acabou marcando seu lugar na história, como uma das armas mais versáteis e temidas do passado. O Bacamarte, ou Blunderbuss, pode ser encontrado em registros datados do início do século XVII, em plena transição entre as armas de mecha e de pederneira. É importante fixar essa cronologia. Estamos falando de um período posterior à difusão dos mosquetes lisos, mas anterior ao desenvolvimento de carabinas raiadas. O primeiro país onde se tem a documentação concreta de sua fabricação é a Holanda, ainda na primeira metade do século XVII, mas rapidamente o modelo se espalhou pela Inglaterra, Espanha, França e Portugal. O nome original, Blunderbuss, unia o trovão à ideia de tubo, porque de fato o disparo causava um som que coava como um trovão e saía de um tubo. Os artesãos que produziram os primeiros exemplares sabiam que estavam criando algo diferente. Enquanto os mosquetes eram compridos, pesados e exigiam linhas de fogo abertas, o Bacamarte era curto, robusto e criado para situações onde não havia espaço para manobras. A boca alargada, que se tornaria sua marca registrada, tinha entre 5 e 8 centímetros de diâmetro na abertura, dando ao cano um formato de funil. Isso não era um exagero visual. A função era facilitar o carregamento, em qualquer circunstância, até mesmo cavalgando ou dentro de uma carroça em movimento. Um soldado ou pirata podia simplesmente despejar chumbo, pregos, esferas ou até mesmo cascalho dentro do cano, socar com a baqueta e disparar em segundos. Na Inglaterra do século XVIII, os Bacamartes se tornaram parte do equipamento oficial dos guardas postais. As diligências que transportavam cartas e dinheiro eram alvo constante dos bandoleiros. Documentos preservados pela Royal Mail confirmam que cada coche possuía ao menos um guarda armado com Bacamarte. O motivo é claro: numa emboscada, a possibilidade de atingir 2 ou 3 assaltantes com um só disparo era um recurso valioso. O próprio formato do cano servia como dissuasão, já que não havia como confundir a presença daquela arma com qualquer outra. No mar, o Bacamarte encontrou talvez o seu principal palco. Em navios da Marinha Britânica, Espanhola e Portuguesa, a arma era distribuída entre os marinheiros e oficiais, pois se adequava às lutas corpo a corpo durante as abordagens. Piratas e corsários também a adotaram, e é por isso que até hoje o cinema associa o Bacamarte à figura de piratas. Durante a Guerra de 1812, travada entre os Estados Unidos e o Reino Unido, registros mostram soldados americanos equipados com Bacamarte, especialmente em barcos fluviais e pequenas embarcações. Ali, a curta distância de um disparo não era uma limitação, mas sim uma vantagem absoluta. Em Portugal e depois no Brasil, o Bacamarte chegou com a colonização e se espalhou para o interior. Era uma arma útil para a defesa de engenhos, expedições e para civis que viajavam nas estradas inseguras. No Brasil do século XIX, além do seu uso prático, ele acabou sendo absorvido por tradições populares. No sertão de Pernambuco, grupos atiradores ainda hoje mantêm viva a prática de disparar bacamartes em festas, não como parte de combate, mas sim como símbolo festivo e de resistência cultural. Essa permanência faz do Bacamarte uma das poucas armas históricas que ultrapassam os campos de batalha e ganharam um papel no folclore brasileiro. Do ponto de vista técnico, é preciso observar que o Bacamarte tinha um alcance muito limitado. Poucos relatos mencionam eficiência maior de que 15 a 20 metros. Seu poder estava concentrado no impacto imediato e a dispersão ampla. Esse mesmo poder de intimidação era equilibrado por desvantagens sérias: desperdício de pólvora, risco de danificar o cano por usar projéteis improvisados e a impossibilidade de um tiro preciso. Armas de cano raiado, surgidas no século XIX, superaram o Bacamarte em todos os quesitos, tornando-o obsoleto no serviço militar regular. Olhando em retrospecto, o Bacamarte é um exemplo perfeito de como as armas surgem para resolver problemas específicos. Ele não foi um fracasso técnico, mas uma solução engenhosa para o contexto de curtas distâncias. Sua queda de relevância não veio por um erro de projeto, mas porque o mundo militar passou a exigir mais precisão e maior alcance, necessidades que só armas raiadas podiam suprir. Do ponto de vista opinativo, pode-se dizer que o Bacamarte foi uma arma de nicho, mas dentro desse nicho, insubstituível. Sua eficácia resistia justamente no que os outros consideravam limitações. E aí, curtiu a história dessa arma que revolucionou a guerra? Então já sabe, deixa aquele like para fortalecer o canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de arma e história militar.